Gente, tem novidade agora no caso do desaparecimento dos irmãos Agatha e Alan. Essa história aqui vai surpreender você. Uma novela que repercute no Brasil inteiro. E aqui no Balanço Geral nós temos o costume de atualizar você sobre essas grandes histórias. Essa história veio chegar aqui em São Paulo e eu vou te contar o porquê. Você sabe que as crianças estão há 22 dias desaparecidas. Sumiram numa comunidade quilombola. Aí tem uma denúncia anônima que trouxe uma informação muito importante, dizendo que as crianças foram vistas num hotel. Só que no bairro da República, que fica no centro de São Paulo. A hipótese trouxe um alerta. As autoridades agora querem saber se, por um acaso, elas realmente não foram vítimas de alguma quadrilha que leva as crianças brasileiras para fora. E combina um pouco com o que o Priminho disse. Você vai lembrar que quando elas sumiram, eram 3 crianças, os 2 irmãos e o Priminho de 8 anos. O Priminho é mais velho e ele é autista. E quando ele foi encontrado, alguns dias depois, bastante debilitado, ele falava um negócio para os médicos e para os pais. Olha, a gorda é uma mulher muito má, porque ela só dava manga para a gente comer. Então ele demonstra que tinha uma mulher por trás que estava com essas crianças. Uma mulher acima do peso, é o que todo mundo entendeu. Só que essa mulher nunca foi encontrada, muito menos as crianças. E o primo sempre bateu nessa tecla. Nós estávamos com uma mulher gorda que era má e só dava manga pra gente comer. Para a polícia, se isso fizer sentido, essa mulher pode ter liberado esse menino porque ele é autista. E se essas crianças vão ser levadas para uma adoção ilegal na Europa, uma criança que tem autismo talvez não seja a criança que quem quer adotar gostaria. O plano pode ter continuado com as 2 crianças aqui em São Paulo. Gente, se essa história for verdadeira, que é o que a polícia está investigando agora, não dá um frio aqui no estômago? Saber que as nossas crianças continuam na mira dessas quadrilhas? E outra coisa, sequestrar por quê? Além de todo o sofrimento que já provocam no coração dos pais, qual é a intenção? Dar uma outra vida digna na Europa? Ou fazer algum tipo de ritual? Ou para algum tipo de coisa maldosa que a gente não sabe? Põe no ar. Bairro da República, centro de São Paulo. No coração da maior metrópole do país, surge uma pista de um mistério que começou a 2.620 quilômetros, no quilombo São Sebastião dos Pretos, na cidade de Bacabal, no Maranhão. Uma denúncia anônima trouxe uma informação de que os irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michel, de 4, que sumiram há 22 dias na comunidade quilombola, foram vistos neste hotel, que fica no Largo General Osório. A Polícia Civil de São Paulo investigou o caso, notificou as autoridades do Maranhão e acendeu um alerta. São crianças, né? Então não deveriam, acho que o pessoal botar na consciência aí a esse respeito, né? Agora pregar lá do outro lado do Brasil, trazer para cá é difícil para as crianças também, né? A gente fica sensibilizado, né? É triste, né? Lamentável, né? Dois anjinhos, né? Sumir. Não vi. É muita gente sai, entra, aí fica difícil. No Maranhão, as buscas pelas crianças mobilizaram mais de 600 homens. Policiais civis e militares, corpo de bombeiros e forças estaduais. A esperança vem das declarações do primo das crianças, o Cauã, de 8 anos, que sumiu junto com Agatha e Alain e foi encontrado vivo no 3º dia de buscas. Um carroceiro encontrou o menino fraco e desidratado. Cauã já recebeu alta do hospital no interior do Maranhão. Está em casa com a família. O menino, que tem transtorno do espectro autista, é acompanhado por psicólogos. O pai do menino diz não acreditar que ele tenha chegado lá sozinho. Falou que Cauã está com medo de algo. Em casa, Cauã repete palavras como gorda e muito má. Inicialmente, a polícia considerou que essa era a forma que o menino chamava a prima Agatha. Só que com o estranho sumiço de rastros dos 2 irmãos, essas falas de Cauã podem ganhar um novo peso nas investigações. As buscas pelos irmãos entram agora em uma nova fase e ganharam um importante reforço. Além do apoio das redes sociais, a Prefeitura de Bacabal, no interior do Maranhão, ofereceu uma recompensa no valor de R$20 mil por informações que levem até o paradeiro das crianças. A força-tarefa reduziu um pouco de tamanho, já que o foco agora é na investigação. Os policiais estão ouvindo testemunhas e adotando um protocolo específico para casos de pessoas desaparecidas. Neste momento,
A polícia trabalha com 3 linhas de investigação. A primeira delas é de que as crianças possam ainda estar perdidas no meio da mata. A segunda hipótese é de que elas foram atacadas por algum animal perigoso, uma jiboia, uma sucuri, por exemplo, que é muito comum naquela região. A terceira e mais grave é de que as crianças possam ter sido sequestradas por pessoas envolvidas no tráfico de menores no Brasil. Um caso conhecido é o do angolano Luteso Daniel Love, preso no Rio de Janeiro. Ele usava declarações de nascidos vivos compradas de mães pobres para falsificar certidões e passaportes. Foi assim que ele conseguiu levar pelo menos 5 crianças para o exterior. Essa faixa etária de 6 a 11 anos, a gente descarta a adoção porque são crianças grandes. Ninguém em nenhum país do mundo irá adotar uma criança de 6 a 11 anos sem sequer ter visto essa criança. Então, a adoção a gente descarta. O mais provável é que essas crianças estão sendo usadas ou para tráfico de órgãos ou para abastecer redes de pedofilia no exterior. Outro caso conhecido foi de Márcio Rocha, um cidadão português preso em Valinhos, interior de São Paulo. Ele negociava bebês de mães pobres do Pará, Brasília, Curitiba e até uma criança em Portugal, pagando R$5.000. Para isso, contava com a ajuda de advogados para falsificar a guarda unilateral e evitar laços afetivos. Muitas vezes as pessoas pensam isso. Essa criança vai ter uma vida muito melhor num país mais desenvolvido, mas efetivamente a questão é, quem garante isso? A gente não sabe o que vai acontecer com ela, então ela pode ter sido levada para lá para ser retirada um rim. Enfim, a gente efetivamente não tem como garantir o que vai acontecer com essa criança. Outro exemplo é a máfia da Arlete, uma quadrilha dos anos 80 que vendia bebês para estrangeiros, como no caso de Keren Or, adotada ilegalmente no Rio e levada para Israel por $50.000, o que hoje daria algo em torno de R$250.000. A criança foi para o exterior com documentos falsos e certidão de nascimento forjada. Meus pais tinham um advogado aqui em Israel que fazia o contato com as pessoas no Brasil. Eles pagaram $50.000 na época para adotar a mim e ao meu irmão. O preço de uma casa na época. Nos dias de hoje, o equivalente a R$244.000. Sobre a situação dos irmãos Ágata Isabelle e Alain Michel, a Polícia Civil de São Paulo, por meio da Divisão de Antissequestro do DOP, esclareceu que não procede a informação das crianças terem sido vistas em São Paulo. Os policiais foram ao endereço e constataram que as crianças que estavam no hotel não são as mesmas que estão desaparecidas. Enquanto isso, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão afirma que todas as denúncias estão sendo checadas em cooperação com outros estados. Disse ainda que as buscas continuam nas matas, rios e lagos, paralelas às investigações. Nós não vamos descartar nenhuma linha, por mais absurda que seja. E também não vamos deixar de lado as buscas. O sistema de segurança pública somente vai sair deste local quando localizarmos as 2 crianças que faltam. O que será que pode ter acontecido com essas crianças? Eu falo para vocês que quando nós ouvimos que existem quadrilhas que têm coragem de trabalhar para sequestrar uma criança para entregar para o tráfico de órgãos ou então para pedofilia, fico pensando como é que tem coragem disso, né? Como é que pode? Então eu sou a favor de lei dura, eu sempre falei isso para vocês. Não sou a favor da pena de morte porque você pode cometer enganos, injustiças, mas eu sou a favor de lei dura, de cadeia perpétua para sempre, para gente que faz essas maldades tão grandes. Só que existe um movimento no mundo, e você observa isso, de pessoas que são contra, que elas trabalham para relativizar, para dizer que todo bandido merece ser compreendido e que, na verdade, ele só está naquele crime por culpa de alguém ou da sociedade. Eu acho isso tão baixo, tão pequeno. Pessoas que trabalham com esse discurso, ou elas são mal intencionadas, ou elas são manipuladas, porque não existe isso. Quem tem coragem de fazer uma maldade dessa com uma criança ou com qualquer pessoa, merece cadeia. E quem pensa o contrário, só me leva a entender que é mal intencionado, porque tem coragem de fazer a mesma coisa, uma pessoa muito manipulada. Jorge. Assina embaixo, essa questão da ser vítima da sociedade. A gente vive num país muito desigual, passar é verdade, mas quando eu vejo um garoto recolhendo uma latinha de cerveja para poder vender como reciclável, eu fico
bastante orgulhoso de ver que as pessoas que querem andar certo têm a condição de andar certo. Por outro lado, também devo dizer o seguinte, essa questão do tráfico humano, Passaia, a gente não tem muito aqui esse tópico no nosso país, mas é um problema muito sério mundo afora. Eu não duvido nada que essas crianças tenham sido raptadas ou sequestradas com essa finalidade. Ontem houve uma movimentação grande, eu fui acionado inclusive porque essa suspeita gerou uma movimentação dos policiais aqui da região da Praça da República. E isso acabou se revelando falso, mas a polícia continua ao encalço para tentar revelar o que de fato aconteceu com essas crianças.